nessa manhã nós vamos estudar sobre isso. Eu vou deixar até para esse rapaziada. No final, e é assim que a gente trabalhando. Amém. Glória a Deus. Então, irmãos, é assim que nós trabalhamos na obra de Deus. Na superintendência da escola, normalmente funciona desse jeito. O professor dá a aula, ele não encerra a aula. Ele deixa 10 minutos, 5 minutos, para o superintendente fazer um resumo da lição que foi dada ali. E ele não vai se estender e ensinar a lição que já foi ensinada, não. Ele dá só um resumo ali para concluir a lição da escola. É assim que funciona na Escola Bíblica Dominical. Então, graças a Deus, nós temos aqui a presença do jovem Luiz. Que Deus te abençoe. Tem a irmã Adriana também, que está ali. Deus abençoe. É bem-vinda. Ela já é praticamente da casa. Vamos lá, aqui nós temos a lição 8, 25 de maio de 2025. Temos aqui a humildade, uma lição de humildade. Sabemos que Jesus fez esse ato. E a lição bíblica em classe se encontra no Evangelho de João. Nós estamos estudando o Evangelho de João nesse trimestre. A lição bíblica em classe, João 13, versículo de 1 ao versículo 10, que diz, Jesus diz assim, ora, eu vou ler o primeiro versículo, a igreja já lê em seguida, para não perder muito tempo. Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que já era chegado a sua hora de passar deste mundo para o Pai, como havia amado os seus que estava no mundo, amou até o fim. 2. E acabada a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, e o traísse. Jesus, sabendo que o Pai tinha depositado nas suas mãos todas as coisas, e que havia saído de Deus, e que ia para Deus. Levantou-se da ceia, tirou as vestes, e tomando uma toalha, cingiu-se. Depois pôs água em uma bacia e começou a lavar os pés dos discípulos e enxugar-lhes com a toalha em que estava cingido. Aproximou-se, pois, de Simão Pedro, que ele disse, Senhor, tu lavas os pés a mim? Respondeu Jesus e disse, o que eu faço, não sabes tu? Agora, mas tu o saberás depois. Disse-lhe Pedro, nunca me lavarás os pés. Respondeu Jesus, se eu não lavar, não tenho parte comigo. Disse Simão Pedro, Senhor, não só os meus pés, mas também as mãos e a cabeça. Disse-lhe Jesus, aquele que está lavado não necessita de lavar, senão os pés, mas no meio de todos estás limpo. Ora vos estás limpo, mas nem todos. Amém? Glória a Deus, irmãos. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nessa manhã, Senhor, estamos aqui para falar a Tua palavra, Senhor. Nos orienta, dá entendimento, sabedoria, para que possamos, Senhor, falar aquilo que Tu colocar em nossos corações. Toma a nossa vida nas Tuas mãos e abençoa cada um que está, Senhor. Nós pedimos a Ti, te rogamos também aqueles que estão vindo, Senhor, abençoe a cada um, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, irmãos. Aqui, eu vou ler o textuário. Textuário. Porque eu vos dei o exemplo para que, como eu vos fiz, façais vós também. Está lá em João 13, 15. A verdade prática diz assim, a submissão e o serviço são características de naturalidade e grandeza no percurso do crescimento espiritual do cristão. Já vemos aqui uma boa palavra do comentarista que fala sobre esta lição. Nós vemos que o tema do nosso estudo é humildade
e meditaremos sobre um texto bíblico que narra um momento profundo e importante no ministério de Jesus. Lavar os pés dos discípulos. Ele nos ensina que a verdadeira grandeza do cristão está no serviço humilde, e os 3 tópicos desta lição abordarão o exemplo prático, histórico de humildade dado por Cristo. Amém? Vamos entrar no comentário da lição. A introdução, da lição diz assim: nesta lição, iremos analisar a narrativa do capítulo 13 do Evangelho de João. Este episódio bíblico retrata o ato de Jesus conhecido como lava-pés, que eu já vi falar sobre isso aí, onde ele ensina através do seu exemplo a relevância da humildade para aqueles que o seguem. Este capítulo oferece-nos uma valiosa lição sobre a humildade na vida cristã. A partir do exemplo de Jesus, temos convidado a servir o próximo de forma humilde. Então, irmãos, o crente, ele tem que entender, o cristão tem que entender o que o assunto da Bíblia, do ensinamento de Jesus, revela para cada um de nós. Isso, se nós queremos e nós estamos caminhando para a salvação, nós precisamos entender, compreender o que a Bíblia diz sobre os ensinos de Jesus para o cristão. Por quê? O mundo tem que ver no cristão uma diferença a qual ele possa ver Cristo em nossas vidas. Se for um crente arrogante, cheio de resposta, que responde mal, qual é o exemplo que estamos dando da palavra de Deus? Nenhum. O que é que ele pode dizer? Não, esse irmão aí, ou essa irmã aí não faz diferença de nós. No mundo que não conhecemos. Hoje em dia, quase todo mundo conhece a palavra de Deus. Por meio de internet, por meio de ensino, conhece a palavra. Agora, não quer obedecer. Não quer obedecer e não é fácil a potência da pessoa ser humilde. Porque veja, Jesus, como Deus, se tornar, a gente lê assim, pensa que é fácil, mas não é. Se tornar, irmãos, na posição de um dos escravos mais baixos que existia naquela época, nos tempos bíblicos. Era essa pessoa de lavar os pés dos visitantes. Era o costume da época. Quando chegava, eu convidava um viajante, uma pessoa para minha casa. Quando ele ia na minha casa, já tinha uma pessoa própria para lavar os pés daquele viajante. Porque não existia assim, como hoje, torneira e chuveiro, não. Aquele viajante não andava de táxi. Não. Andava de a pé, a maioria deles, só montado a camelo, ou a jumento, e atravessava a estrada de terra, já pensou, de sandálias nos pés, andar uma estrada de terra, como daqui quase em Osasco ou mais, para chegar na casa da pessoa, do convidado, que convidou. Como chegava aqueles pés numa estrada de terra? Só quente, cheio de poeira. Então, quando entrava naquela casa, já existia ali um escravo, cingido com uma toalha e uma bacia de água. A pessoa sentava, ele tirava a sandália dos pés da pessoa, lavava os pés, secava com aquela toalha, para poder a pessoa servir e ir para a mesa. Então, Jesus, ele tomou essa posição. Ele tomou esse lugar. Aí mostrou para os discípulos como ele deveria agir com as pessoas. Não é para chegar e estar lavando os pés de todo mundo, não. Mas ele quis mostrar um espaço de
humildade, né? De compreensão, saber assim, olha, você me chama de mestre e realmente eu sou. Eu fiz isso, né? Eu me tornei, né, assim, um escravo praticamente, de lavar os pés de vocês. Então, faça isso com os seus companheiros, entendeu? Faça isso num ponto de ser humilde naquilo que muitas vezes a pessoa sabe mais e tudo, mas ele não pode se expressar, dizer, não, eu sou o maior, porque no reino de Deus não tem maior nem menor, foi o que Jesus falou, amém? Vamos no primeiro tópico da lição falar uma história real sobre humildade. Lava-pés. Nesta passagem do Evangelho, segundo João, quando Jesus lavou os pés, ele utiliza o exemplo de um servo da casa onde se encontrava com os discípulos. Para transmitir uma lição sobre humildade, dentro do reino de Deus, o capítulo menciona que este episódio ocorreu pouco antes da Páscoa, 13:1, quando ele celebrou a última ceia pascual com os seus discípulos. Nesta ceia, o nosso Senhor instituiu o que viria a ser conhecido como Santa Ceia, ou Ceia do Senhor. Um encontro solene que realizamos atualmente. Durante essa ocasião, Jesus rompeu o protocolo tradicional da ceia pascual, conferindo-lhe um significado único ao lavar os pés dos seus discípulos. Ele ilustra humildade como uma virtude especial para os seus seguidores na expansão da igreja pelo mundo. Então, irmãos, isso que Jesus nos ensina nessa humildade que lava os pés, como já foi falado, ele nos ensina o processo do cristão. Há uma convenção na vida do cristão para ele seguir os passos de Jesus. E não é fácil para nós seguir a ponto a ponto os passos de Jesus para viver no meio do povo. No meio do povo. Então, irmãos, há sempre uma dificuldade, né, em nós manter esse ponto de humildade que Jesus fez. Mesmo ele sabendo que ele era Senhor dos senhores. Eu quero, no final de tudo, eu vou pedir algumas explicações. Vamos no segundo subtópico. O desenvolvimento da história. Vamos ver aqui o desenvolvimento da história. No capítulo 13, o mestre tomou uma bacia com água e uma toalha, levantou as pontas das suas vestes e atou-as na cintura, pegou nas mangas longa e larga das suas roupas masculinas, típica da época, e amarrou-as atrás do pescoço. Este gesto era uma forma de cingir-se para realizar trabalho, permitindo que tivesse as mãos e as pernas livres para realizar a tarefa do ato de lavar pés. Este costume nos tempos bíblicos fazia parte dos cuidados prestados aos convidados por parte do senhor da casa. Ao chegar à residência designada para a ceia, Jesus verificou que não havia nenhum servo disponível para lavar os pés dos convidados. Veja aqui a situação. Mas os discípulos, todos eles ali, conheciam
o ritual que acontecia ali. Né? Mas nenhum deles, nenhum dos 12, se prontificou de fazer esse trabalho. Ficar todo mundo quieto. Jesus observou aquilo. Nem tinha um servo da casa para vir fazer aquilo ali. Eles, quer dizer, o que ele achou? Que os corações daqueles homens estavam elevados mais em posição, em alto valores, de que a humildade. É isso que nós deparamos hoje. Deparamos, irmãos, com muitas pessoas, né, que não têm nem um pouquinho de humildade com ninguém. Deparamos com isso. Né? Aí vem ver o sapato do irmão, o cadastro desamarrado, olha assim, ó, e vira até as costas. Nem olha para... Mas, irmão, amarra seu cadastro, senão você vai cair. Não está nem aí. Ele está sempre por cima, ele quer estar sempre por cima, ele quer estar sempre na alta. Então, Jesus viu os corações daqueles homens, que iam ser os seguidores deles, que ia assumir a responsabilidade das igrejas que Jesus já sabia que ia acontecer. Então ele disse, mas como é que eles podem? Teve uma vez, ele veio perguntar, Senhor, quem será o maior no reino dos céus? Olha a pergunta de um deles. Quer dizer, existia humildade? Não existia humildade na vida deles. Jesus até chamou uma criança assim, né? É aqui. Outra vez, eles perguntaram para Jesus, né? E muitos chegaram e perguntaram, o que farei para entrar no reino? Todo mundo quer ir para o céu. Quem que não quer ir para o céu? Todo mundo. Né? Todo mundo quer ir para o céu. Ninguém quer ir para o inferno, nem ficar nesse mundo, não. Quer ir para o céu. Mas existem requisitos. Existe ensinamento para o caminho certo, para herdar a vida eterna. Existe. Então, já foi isso que Jesus ensinou. Ele não viu ninguém ali. E nem tão pouco os discípulos se tocaram. Puxa, não tem ninguém aqui para lavar os pés um do outro. Vamos pegar uma bacia com água? Vamos... Não tem. Não ficaram quietos. Aí Jesus disse, vou dar uma lição para esses camaradas. Eu como mestre, como Senhor e como Deus, Jesus era Deus. Eu vou fazer isso com eles. Para eles saberem que não existe maior nem menor para Deus. Para Deus o maior é aquele que faz a vontade dele. Foi que você, aquele que faz a vontade do meu Pai. Amém? A gente passa por cima desse ensino, mas a realidade é essa a nossa vida, gente. A realidade é essa a nossa vida. Vamos lá. Vamos para o 3. Subtópico 3. A mudança de paradigma. Assim, Jesus fez ali uma mudança, fez ali uma volta ali para ensinar para eles. Então eu preciso ensinar dessa lição para eles. Então Jesus fez assim, ó. Como anfitrião naquela ceia, que era ele, né? Após o encerramento dessa reunião única e tradicional, surpreendendo os discípulos, o nosso Senhor começou a ensinar através do lava-pés, que o caminho do reino de Deus é trilhado com humildade. João, capítulo 3, versículos 2 e 4. Ele mostrou que a humildade representa a verdadeira grandeza espiritual do seguidor do Evangelho. Por isso, utilizou um gesto cotidiano para exemplificar essa atitude humilde e evidente neste episódio que o cristianismo só se tornará eficaz e alcançará o propósito do reino de Deus se os valores, preste bem atenção nisso, os valores ensinados pelo mestre fosse realmente praticado pelos seus seguidores. Entre esses valores, destaca-se a humildade genuína interiorizada
nos corações dos discípulos, recebendo especial atenção do Divino Mestre, que era manso e humilde de coração. Irmãos, aonde naquele momento o discípulo daquele dois fosse preso e apanhasse, seria que perdoava quem fez isso? Não perdoava. Não perdoava. Paulo e Sila estavam presos no cárcere. Tinha apanhado até as horas. Estava todos cortados de chicote. E ali ele não poderia sair. Estava preso no cárcere. O que eles fizeram? Paulo, não temos saída. Nós estamos com as costas todas ensanguentadas. Vamos fazer alguma coisa? Aí eu disse, eu vou orar. Eu disse, eu vou cantar. Irmão, é fácil uma coisa dessa? Para um cristão. Eles começaram a orar e cantar. E disse que houve ali um rebuliço ali e todos foram soltos. As cadeias caíram. Ninguém saiu. Ficou ali preso. E o carcereiro, que era o responsável, não sabemos da história, saiu ali e queria se matar. E Paulo disse, não, faz tal. Estamos todos aqui. Estamos todos aqui. Ele falou, mas Senhor, o que eu farei? Ele disse, crê no Senhor Jesus. Ele tinha perdoado aquele homem. Glória a Deus. Né? Outra feita, Pedro apanhou até umas horas também e perdoou também os seus agressores. Então, a lição que Jesus passou para eles, de ser humilde e trilhar o caminho, precisa hoje nós ter essa humildade de reconhecer o sofrimento de Jesus, o sofrimento dos seus perseguidores, né? Reconhecer isso aí, perdoar. Se não houver perdão da nossa parte, por qualquer pessoa, não é só pelos crentes, por qualquer pessoa, não podemos ser perdoados por Deus. Sabe disso, né, gente? Sabemos disso. Que nós, quando oramos o Pai Nosso, estamos assinando ali uma sentença que fala, Senhor, perdoa meus pecados, minhas ofensas, minhas dívidas, como eu perdoo aos nossos devedores. Nós assinamos uma sentença, né? E se nós não perdoar? Eu vou perdoar o Eliseu, mas Léo não quer nem saber do Léo. Não quer nem saber do outro. Quer dizer, está perdoando. Aí Deus fala assim, eu não vou te perdoar. Porque você pediu para mim. Me perdoa como eu perdoo os outros. E se a gente não perdoar? Né, irmão? Como Deus pode nos perdoar? Irmãos, é uma lição. A Bíblia nos ensina muito bem sobre isso. Sobre esse perdão que nós precisamos ter um com o outro. Então, se tem alguma coisa com nós, vamos perdoar nessa manhã. Não vamos deixar para depois, não. Perdoar nessa manhã, porque é isso que nós estamos aprendendo sobre humildade e perdão. Segundo tópico, fala assim, humildade implica autoconhecimento. Implica, né? Não é isso? Implica autoconhecimento. Conhecimento, a própria natureza. Jesus tinha plena consciência de que entendia o seu papel e a sua relevância como Senhor e Mestre. Jesus, sabendo que o Pai tinha colocado nas suas mãos todas as coisas e que havia saído de Deus e que ia para Deus. Nesse contexto, ele deliberadamente trocou o seu papel de Senhor pelo de um simples servo
para ensinar aos seus discípulos a importância da humildade. Dessa forma, é essencial que conheçamos a nossa natureza devido ao pecado. Temos dificuldade em nós submeter aos outros, e em nós humilhar frequentemente. Preferimos olhar de cima para baixo, raramente de baixo para cima. Assim sendo, Jesus Cristo, na sua posição de Senhor e Mestre, ensina-nos a virtude de humildade. Eu vos dei exemplo. Ele falou, eu vos dei exemplo. Então, normalmente é isso. A gente sempre quer estar em cima. Aqui, olhando, mas descer fica meio difícil. E precisamos ter essa no lugar certo. A posição, nem sempre ganhamos todas a batalha, mas não perdemos a guerra. Né? Nem sempre ganhamos todas as batalhas, mas não perdemos a guerra. Então, precisamos sentir isso e ter essa convicção de humildade, porque mais humilde de que Jesus era, não tinha. Ele falava a verdade, mas Jesus era humilde, mas dava cada resposta. Sim, ele dava resposta para as perguntas que vinham para atrapalhar a sua caminhada. Isso que ele dava resposta. Mas Jesus dava resposta mal para as pessoas humildes? A Bíblia ensina isso? Não, Jesus não dava resposta. Ele dava resposta para as pessoas que conheciam a palavra, conhecia e vinha com pergunta capaciosa, como diz, para atrapalhar, para colocar ele para trás. Então, quando Jesus se deparava com a pessoa humilde, ele não dava resposta mal, não. Ele não dava resposta mal. Porque estava a humildade da pessoa, a pessoa humilde, chegava, Senhor, se tu quiser, acontece, se eu quiser fazer, tu faz, sabia que todo podia. Mas quando chegava aquelas pessoas empolgadas, Senhor, que farei para herdar a vida eterna? Sabe os mandamentos? Sei. Então vai e faz. Mas fazia? Não fazia. Então, os camaradas chegavam com pergunta, se tu sabe tanto, faz isso, mostra um milagre. Irmão, Jesus vinha curando. Jesus vinha libertando os endemoniados, libertando as pessoas, limpando os enfermos, dando vista aos cegos. E o camarada disse, mostra um milagre. Irmão, que é isso? Que pergunta é essa? Mostra um milagre. Mas milagre de que é esse? Você vai ver o milagre do profeta Jonas? Falou isso para o camarada que perguntou. Então, mas mais milagre de que isso? O que vocês querem? Geração incrédula pede milagre. Por quê? Porque a pessoa veio querendo falar em cima dele. Vamos para o segundo? Um exemplo deixado por Jesus. Pense no verbo divino repleto de glória e poder que abdica da sua majestade para vivenciar a experiência humana, como menciona o Evangelho. Não busco a minha vontade, mas a vontade do Pai que me enviou. Assim sendo, enquanto verbo divino, ele tornou-se carne e uniu-se à nossa condição, esta compreensão doutrinária sobre a encarnação de Jesus confere um significado ainda mais profundo ao episódio de lavar pés, onde estava o Deus encarnado lavando os pés de pessoas comuns. À luz deste exemplo, não deveria ser tão difícil servir aos outros
ou submeter-nos à liderança dos nossos irmãos, desviar a nossa própria vontade em favor da vontade divina. Deveria ser algo natural. No entanto, a nossa natureza pecaminosa torna árduo a prática do serviço e o cativo da humildade. Por isso mesmo, o apóstolo Paulo fez este apelo, de sorte que haja em vós, que o apóstolo Paulo ensina, o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Está lá em Filipenses, né? Então ele era igual a Deus, mas ele não quis ser para o povo igual a Deus. Ele se humilhou. Se humilhou. O terceiro falou, maior no reino de Deus. O nosso Senhor percebia que existia momento em que os seus discípulos se preocupavam com quem seria considerado o maior. É o que eu falei. Então isso era no coração deles. Quem seria o maior? Contudo, ele sendo Deus e não reivindicando igualdade com Deus, ensinava aos discípulos qual deveria ser o verdadeiro espírito entre eles, especialmente depois sua partida. No reino de Deus, prevalece sempre a ideia de o primeiro serve ao último. Portanto, no reino de Deus deve haver humildade com verdadeira motivação para o serviço e nunca egoísmo ou interesse pessoais. A pior coisa que existe no cristão é o interesse pessoais. Ser egoísta e ter interesse de ser maior, de ser mais, de saber mais, porque não é assim que funciona no reino de Deus. Precisamos compreender a palavra de Deus. Eu quero deixar aqui, irmãos, eu sei que você está cheio de perguntas para fazer, mas eu vou deixar esse terceiro tópico aqui para o presbítero Israel falar nele e dar um resumo da lição de hoje. Amém, Zé? Glória a Deus. Então eu quero passar a oportunidade para o presbítero Israel, para ele ler esse terceiro tópico aqui e dar um resumo da lição. Quer a lição aqui? Você tem? Tira aqui, ó. Vamos lá, irmãos. O terceiro tópico, a mudança de paradigma. Diz assim, como anfitrião naquela ceia após o encerramento dessa reunião única e tradicional, surpreendendo os discípulos, o nosso Senhor Jesus começa a ensinar através do lava-pés, que o caminho, não é o tópico 3, a mudança de paradigma? Terceiro, humildade e ostentação. Humildade e ostentação. Era melhor eu ter pego a lição escrita, né? Humildade e ostentação. Aqui o título diz assim, uma competição silenciosa. Jesus estava ciente de que entre os seus discípulos existia uma competição discreta em busca da proeminência e liderança, como é retratado nos evangelhos de Lucas e Marcos. Já havia preocupações entre eles sobre quem ocuparia o lugar mais destacado no eventual reino de Jesus. Aqui, irmãos, a gente já pode parar para entender uma coisa que muitas vezes a gente, quando lê a história bíblica, a gente não percebe. Mas os discípulos, eles eram tão carnais, né? E eles tinham um entendimento tão limitado, mesmo estando diante da presença do próprio Jesus encarnado, que eles pensavam que o reino de Deus era como o reino humano.
eles imaginavam que o reino do Messias seria como o reino humano, onde teria cargos, hierarquias, né? Então, existia entre eles uma competição, e aqui vai falar o que o pastor Mário já até citou também, que o próprio João, ele pergunta quem seria o maior no reino, pensando que por ele ser próximo de Cristo aqui no ministério terreno, naqueles 3 anos, que talvez Jesus estivesse pensando em lhe dar um cargo importante, não é? No reino vindouro também, né? Mais tarde a gente vai ler Apocalipse, vai ver o Evangelho de João e a gente vai perceber que ele entendeu, né? O Evangelho de João foi escrito, se eu não me engano, no ano 69, né, depois de Cristo, ou 59 ou 69. Ou seja, Jesus morreu no ano 29. Demorou, irmãos, olha que coisa interessante. Mesmo João tendo andado com o próprio Cristo, demorou anos para que ele realmente conhecesse, através do convívio com o Espírito Santo, que ele entendesse o que era o reino, e aí ele vai começar o Evangelho de João escrevendo talvez uma das declarações mais claras do que é uma pessoa quando ela entende quem é Deus. E ele fala, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, o verbo era Deus. Então aí ele já tira totalmente, né, daquele entendimento carnal, porque os outros evangelhos vão começar falando de Jesus através da sua genealogia humana, né? Um dizendo desde Adão, o outro dizendo da raiz de Davi, mas João vai entender espiritualmente quem é Cristo, mas demorou. Então os discípulos tinham essa dificuldade. E continuando aqui nossa leitura, diz aqui, né? O que Jesus demonstrava é que tal espírito não deve prevalecer entre os seus seguidores. Os líderes na causa do Mestre não podem iniciar sua jornada de forma errada. Isso aqui é uma coisa extremamente importante que a gente tem que conhecer, porque infelizmente, da mesma maneira que os discípulos eles tinham esse equívoco, né, no entendimento do que era o reino de Deus, hoje nós, conforme as igrejas cresceram e se estruturaram, não é? E hoje você tem grandes ministérios, infelizmente se confundiu a questão da ordem eclesiástica com uma espécie de reino realmente, onde existem nobrezas, onde existem classes, né, dentro da igreja, onde a liderança ela se comporta realmente como se estivesse num lugar elevado, e vai totalmente ao contrário. 2 aqui, ó, o caminho da humildade de Jesus. Através do episódio de lava-pés, nosso Senhor revelou que o caminho dos seus discípulos não se alicerça no sucesso material, na autoridade ou na ambição. Olha que interessante. Ele diz que não se alicerça na autoridade ou na ambição, mas sim na capacidade de servir o próximo de maneira humilde. Dessa forma, a Igreja de Cristo estaria em desacordo com a dinâmica mundana da ostentação e da presunção. O serviço amoroso e humilde é característico da Igreja de Cristo. Assim, não haveria espaço para disputas, a fama seria deixada de lado e a ambição afastada. Por meio do exemplo modesto de Jesus no episódio do lava-pés, as consciências dos discípulos foram despertadas. Olha só que coisa interessante, irmãos. Eu vou continuar aqui porque eu acho que talvez ele vai citar até o texto que eu estava anotando ali enquanto o pastor Mário estava fazendo a ministração. Vamos ver aqui, ó. Um convite à humildade. A vida e os ensinamentos do nosso Senhor, do nosso Salvador, constituem um convite para aprendermos com ele sobre mansidão e humildade. E diz ali em Mateus 11, 29. Nesse sentido, somos convidados por Jesus a cultivar um coração humilde, desprovido de armadilhas da ambição, da ostentação e do egoísmo. Somos chamados a partilhar dos mesmos sentimentos que pautaram sua vida e ministério terreno. Assim sendo, a lição do lava-pés é um apelo para vivermos uma existência de humildade diante de Deus em todas as circunstâncias da vida. Enquanto o pastor ministrava,
Eu fiz algumas anotações aqui. E esse episódio do lava-pés, ele é um episódio de extrema simbologia. Na verdade, quase tudo que Jesus fez, e talvez seja tudo, eu digo quase pela minha ignorância de não ter estudado tudo o que ele fez. Mas nós podemos observar em cada coisa que Jesus fez, e vemos aqui no lava-pés o seguinte: tudo tem um simbolismo muito maior do que exatamente aquele ato que está sendo feito. Por exemplo, este momento em que ele lava os pés simbolizava que ele também não só lavou os pés ali para mostrar uma questão de como se portar em relação ao corpo da igreja, mas ele também estava dizendo o seguinte, que ele lavaria os nossos sujos pés do pecado para nós entrarmos no banquete que Deus estava providenciando, que era a salvação. Então, quando ele, Cristo, ali se ajoelha, não é, para lavar os pés, ele está dizendo o seguinte, que aquele que tira o pecado do mundo, não é, ele presta um serviço que seria necessário, não é, que aquele que vai tirar o pecado do mundo, ele estivesse naquele momento humilhado, feito como o escravo, não é? E isso é um modelo que ele deixou, porque todos nós que somos servos de Cristo e que entendemos que conduzimos a humanidade à salvação, nós não podemos ser soberbos. Existe uma coisa interessante, porque muitas vezes nós pensamos que por ter a autoridade da palavra, por ter o conhecimento de Deus, por ter o Espírito Santo, que nós temos que tratar aquele que tem os pés sujos, não é? Com soberba, mas na verdade isso quem fazia eram os fariseus. Eles tratavam aqueles que eles entendiam que tinha menos conhecimento, não é? Eram os escribas e os fariseus. A gente até já tratou sobre isso aqui em outros momentos. O escriba, como ele guardava a lei escrita, ele entendia que não, eu sou superior, então eu tenho que me portar na sociedade como estando acima, com uma soberba. Mas Jesus vai dizer exatamente o contrário. Ele vai falar, ó, aquele que conduz a salvação, aquele que tira a sujeira dos pés e que conduz ao banquete, ele se rebaixa. Ele faz o trabalho do escravo. Então nós precisamos adquirir isso para nós, né? Como servos de Deus, como crentes e no ministério dentro da igreja, que aquele que está, talvez numa hierarquia uma hierarquia eclesiástica, né, mais elevado que o outro irmão, precisa se portar como se estivesse abaixo para poder conduzir. Então a condução ela não é feita com mão de ferro, ela não é feita com um exercício de poder, mas ela é feita com um exemplo. Foi o que Jesus fez. Ele deu um exemplo. Ele não veio se colocando como autoridade e humilhando. Inclusive, eu gostaria de ler com os irmãos aqui Mateus 6:2. Mateus 6:2. Vou colocar aqui. Mateus 6, versículo 2, que vai dizer o seguinte. Aqui. Sobre dar esmola e tocar trombeta. Sim, na verdade começa no 2, né? E vai em diante, porque eu quero chegar mesmo no 4. Mas diz assim, né? Jesus falando acerca de alguns, né? Que faziam assim. Portanto, quando você der esmola, não anuncie isso com trombetas, como fazem os hipócritas na sinagoga e nas ruas, a fim de serem honrados pelos outros. Eu lhes garanto que eles já receberam sua plena recompensa. Então, o que acontece? Quando nós pensamos estarmos sendo honrados na terra, não é? E achamos que, porque eu ocupo, por exemplo, né, dentro da igreja existem algumas simbologias, não é? Então, quando nós pensamos estarmos elevados, nós precisamos ter a consciência espiritual de que o galardão ele tem que ser um galardão espiritual e não terreno. O que exalta, não é, por exemplo, as lideranças da igreja, não é sentar aqui numa cadeira destacada,
não é? E nós não devemos buscar isso. E hoje, infelizmente, na igreja está sendo perdido o entendimento de que aquele que é humilde, não é? O Senhor o exalta, porque o 3 e o 4 vão dizer, mas quando você der esmola, que a sua mão esquerda não saiba o que está fazendo a direita, de forma que você preste ajuda em segredo, e seu pai, que o vê, que é feito em segredo, o recompensará. Então, tudo que nós fizermos em relação à obra do Senhor, não é? De preferência, ele está dizendo aqui, a mão esquerda não veja o que a direita fez. Ele diz o seguinte, de preferência que ninguém veja. Veja que a glória maior não está em que alguém venha e te diga que aquilo que você fez foi bom, ou que te glorie sobre aquilo que você fez, mas pelo contrário, antes que nem você mesmo sinta que aquilo que você fez é algo exaltado, porque o Senhor que vê no secreto, ele é que te exalta. Então, perceba que se nós não formos vistos, se nós não formos percebidos, se ninguém nos agradecer pelo que a gente fez, se ninguém reconhecer aquilo que a gente fez, espiritualmente existe uma coisa muito maior e muito melhor do que se todo mundo chegar aqui, te chamar na frente e te agradecer. Ou colocar um lugar de destaque. Isso que Jesus estava mostrando. Ele ensinou muito, mas os discípulos não tinham ainda entendido. Ele foi e ele deu uma demonstração do que era a grandeza. A grandeza era se ajoelhar e lavar os pés. E só para terminar aqui, vamos ler aqui o Mateus 23 a partir do 5. 23 a partir do 5, porque fala exatamente sobre isso. Jesus aqui, quando fazendo um discurso em exortação aos escribas e aos fariseus, ele disse assim, 23:5. Mateus 23:5. E fazem todas as obras a fim de serem vistos pelos homens, pois trazem largos filactérios e alargam as franjas das suas vestes. E amam os primeiros lugares nas ceias, e as primeiras cadeiras nas sinagogas, e as saudações nas praças, e os serem chamados pelos homens Rabi, Rabi. Aí ele vai falar agora de nós. Vós, porém, não sejais chamados Rabi, porque um só é o vosso mestre, a saber, o Cristo, e todos vós sois irmãos. E ninguém na terra chamarás nosso Pai, porque um só é o vosso Pai, o qual está no céu. Nem vos chameis mestres, vos chameis, ele diz, entre vocês, porque um só é o vosso mestre, que é o Cristo. O maior dentre vós será o vosso servo, e o que a si mesmo se exaltar será humilhado, e o que a si mesmo humilhar será exaltado. Então, Jesus está deixando muito, muito claro para nós que somos crentes, né? Naquilo tudo que ele nos ensinou, o seguinte: espiritualmente, Deus enxerga todo aquele que está humilhado e exalta. Porém, Deus também enxerga todo aquele que é soberbo, todo aquele que, talvez até de forma disfarçada para o homem, mas que no seu interior deseja se exaltar e sente orgulho e ama a exaltação, né? Ele fala aqui que eles alargam as suas franjas e eles gostam de ser chamados de mestre nos mercados, e eles gostam de ter as primeiras cadeiras e lugares de honra, não é? Na sinagoga e nos banquetes. Esse sentimento para o crente, ele é um veneno, como o pastor estava dizendo. Nós temos que ter cuidado para o nosso coração não entender que isso é algo bom da parte de Deus. Nós temos que entender que a humildade ela tem que ser mantida sempre. E que aquilo que a gente faz, a gente tem que fazer sem nenhum tipo de orgulho. Temos que fazer simplesmente no sentimento de que servimos ao Senhor, cumprimos aquilo que Ele nos ordenou. Mas não nos sentindo orgulhosos de estar fazendo alguma coisa. Porque quando o nosso coração se exalta, o Senhor abate. E quando o nosso coração se humilha, o Senhor exalta. Amém? Pastor Mário quer falar alguma palavra para finalizar, pastor? Leu o comentário da lição? É só no final.
Conclusão. Vamos ler aqui a conclusão, então. A conclusão da lição diz assim, irmãos: nessa lição abordamos a relevância da virtude e da humildade para um melhor conhecimento. Deste modo, começamos a perceber os nossos limites e aquilo que nos diz respeito ou não. Compreendemos que a humildade se opõe a uma cultura de ostentação e à busca desenfreada pela fama e outros objetivos que nada têm a ver com a simplicidade do Evangelho. Dessa forma, podemos seguir o caminho humilde do nosso Senhor. Amém? Amém. Amém. Glória a Deus.